E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Mavi armará um plano para hackear novamente o computador de Molina, atrás de algum segredo que o permita ter o vilão em suas mãos. O rapaz irá encontrar algo que o deixará de olhos arregalados. Molina, ao descobrir que o seu maior segredo estava prestes a ser revelado a todos, ele olha para o filho e diz: "Eu sabia que não podia confiar em você, mas você vai me pagar caro por essa afronta." Messia, que estava ali presente, implora para que o patrão não faça nada contra o seu filho. E Molina, com sangue nos olhos, aponta uma arma para o rapaz e faz algo com Mavi que deixará Messia em choque. Mas o que o vilão não podia imaginar é que Viola também sabia do segredo do vilão. Dois segredos serão finalmente revelados e Molina terá a maior surpresa de sua vida. Isso tudo poderá acontecer quando Messia e Mavi estiverem conversando. A governanta irá se aproximar do filho e aconselha: "Você devia de voltar para o Rio, não devia de ficar aqui." Mavi, ao escutar, fica revoltado e diz: "Mas por que a senhora tá falando uma coisa dessa? Agora que eu tive a minha grande oportunidade, a senhora quer mesmo que eu jogue tudo pro ar e volte para ter aquela vida de antes?" A empregada pensa um pouco antes de responder e fala: "Eu sei que eu não fui uma boa mãe, mas apesar de tudo, eu quero o teu bem. E se você ficar aqui, eu tenho medo do que possa acontecer." O rapaz, sem pensar duas vezes, responde: "E o que pode acontecer de ruim? Me diga. O seu Molina parece um homem bacana e tá me tratando muito bem." Márcia, naquele momento, recebe uma ligação e avisa: "Eu vou ter que cuidar em algumas coisas, mas eu te peço, tenha juízo e não faça nada que você possa se arrepender." E logo após falar isso, ela sai. Mavi, ao ver a mãe se afastando, ele fala consigo mesmo: "A senhora devia ficar preocupada com teu patrão. Eu vou fazer ele se arrepender pelo modo em que ele me tratou naquele dia." O rapaz, sem perder tempo, ele se aproveita que todos ainda estão dormindo e vai até o escritório de Molina. E ao se aproximar do computador, ele coloca um pendrive e em frente do computador pensa consigo mesmo: "Dessa vez eu vou pegar algo bem mais precioso do que dinheiro. Eu vou descobrir tudo sobre você, cada segredo que você esconde." E após alguns minutos, Mavi encontra um arquivo e ao abrir, o rapaz arregala os olhos e fala: "Mas com isso aqui, o Molina vai ter de comer nas minhas mãos." Mavi, após ter conseguido encontrar o maior segredo de Molina, ele se apressa, retira o pendrive e sai sem que ninguém o veja. Mas o que o rapaz não imaginava é que Viola o vê saindo do escritório de Molina. A moça, preocupada, se pergunta: "O que será que o Mavi está aprontando agora? Eu só espero que ele não faça nenhuma besteira." Já Mavi vai até o seu quarto e Viola o segue. O rapaz, sozinho, feliz, diz a si mesmo: "Finalmente eu posso dizer adeus àquela vida de pobreza. Com isso que eu encontrei, o Molina vai ter que fazer tudo o que eu mandar." E naquele momento, Viola entra no quarto sem que o rapaz perceba e escuta tudo o que ele diz. Mavi, ao ver a moça, se assusta e pergunta: "Desde quando você tá aqui?" Viola encara o namorado e responde: "Eu escutei tudo e quero que você me explique o que você tem intenção de fazer." O rapaz, com medo que alguém escute a conversa dos dois, ele pede à namorada para falar mais baixo. A garota abaixa a voz e diz: "Agora eu quero que você me conte
quais são as tuas verdadeiras intenções nessa casa e com o Sr. Molina. Mavi tenta mentir e fala: mas como assim? Quais são as minhas intenções? Eu vim aqui para trabalhar para ele. Sempre foi meu sonho e você sabe muito bem disso. Viola se aproxima do namorado e avisa: acontece que eu vi você saindo do escritório do Molina. Me diga, Mavi, o que você queria tão cedo no escritório dele e ainda por cima, sozinho? O rapaz pensa um pouco antes de responder e diz: eu só tava resolvendo um problema pra ele, que ele mesmo impediu, só isso. Mas por que toda essa desconfiança? A moça, sem pensar 2 vezes, fala: eu te conheço muito bem, Mavi. Eu sei que você não se contenta com pouco e é muito ambicioso. Mavi, ao escutar, pergunta: e agora é crime almejar crescer? Será que eu também não posso querer ser alguém nessa vida? Isso por acaso é algum crime? Viola se aproxima ainda mais do namorado e responde: o problema é que eu tenho muito medo do que você é capaz de fazer para conseguir o teu objetivo. O rapaz a encara e fala: mas como assim? Até parece que você não me conhece. Eu nunca que faria nada que não fosse correto e você sabe disso, não sabe? A moça fica pensativa e diz: eu não sei mais de nada. Eu só acho que você tá ficando cego e obcecado com essa história de se tornar rico. Mavi se aproxima ainda mais da namorada e avisa: você não se preocupe, que tudo que eu tô fazendo é para o nosso bem, para construir o nosso futuro, para te dar uma vida melhor. Será que você não consegue entender isso? Viola, preocupada com o namorado, ela alerta: eu só espero que você não acabe fazendo alguma besteira e se arrependendo depois. E logo após falar isso, a garota sai, deixando Mavi sozinho. Viola, ao sair, dá de cara com Messia, e a governanta, ao ver a namorada do seu filho aflita, ela se aproxima e pergunta: tá tudo bem, Viola? Aconteceu alguma coisa? A moça pensa bem antes de responder e, preocupada com Mavi, ela decide contar tudo para Messia e fala: na verdade, eu tô muito preocupada com teu filho. Eu sei que vocês dois não têm uma relação fácil, mas você continua sendo a mãe dele. A governanta, ao escutar, estranha e pergunta: mas o que foi que aconteceu com o Mavi? Ele tá com algum problema? Me diga. Viola a encara e responde: eu tô achando que o Mavi tem a intenção de fazer alguma besteira contra o Molina. Eu tenho medo que ele acabe arruinando a vida dele fazendo algo de muito errado. Messia fica preocupada e pede para que a moça explique o porquê ela está falando aquilo. A garota então conta tudo e diz: eu vi quando o Mavi saiu do escritório do Sr. Molina e escutei ele falando que estava armando alguma coisa, mas ele não quis me dizer o que era. Eu tô muito preocupada. A governanta, ao escutar aquilo, arregala os olhos e avisa: você fez bem em me contar, mas não se preocupe que eu vou resolver isso. Messia, sem perder tempo, vai até o seu patrão e Molina, ao ver a empregada aflita, pergunta: aconteceu alguma coisa? Me diga. A governanta se aproxima ainda mais e avisa: o Mavi entrou aqui no teu escritório de novo e eu acho que ele encontrou algo de muito grave. Molina fica furioso e fala: eu não acredito que aquele moleque teve a coragem de fazer uma coisa dessa. Mas me diga, o que foi que ele fez aqui dessa vez? Fale de uma vez. Messia avisa que não sabe, mas alerta: seja lá o que for, parece ser algo
que te coloque nas mãos dele. Ele parece estar muito confiante que vai ter você nas mãos dele para fazer tudo o que ele mandar. O vilão pensa um pouco, arregala os olhos e diz: só pode ter sido isso, não tem outra explicação. Se aquele moleque resolve abrir a boca, eu tô ferrado. A governanta, ao ver o estado do patrão, pergunta o que está preocupando ele. E ele diz: acontece que nesse computador eu guardo tudo, e se ele realmente me hackeou novamente e não pegou nenhum dinheiro, isso significa que o que ele pegou foi alguma informação. Só pode ser isso. Messia, aflita, pergunta: mas qual informação ele podia ter pego para te deixar nesse estado? Molina responde: desse computador tem prova mais que o suficiente para me mandar pra cadeia e fazer com que eu perda tudo. A empregada escuta tudo calada e fica ainda mais preocupada. E Molina olha para a amante e pede: vá chamar o Mavi aqui, agora eu preciso falar com ele. A governanta, ao escutar, olha para o patrão e vê quando ele coloca uma arma em cima da sua mesa e pergunta: mas para que você precisa dessa arma? Me diga. Molina diz para a amante não fazer pergunta besta e pede para ela se apressar. Messia, mesmo preocupada, vai chamar o filho. Mavi, ao ver a mãe, pergunta o que estava acontecendo e a governanta avisa: o senhor Molina quer falar com você, meu filho. Ele já sabe de tudo. Ele sabe o que você fez no escritório dele. O rapaz fica surpreso, pensa bem e fala: mas como assim? E o que ele quer comigo então? Me diga. Messia pensa um pouco e avisa para ele: eu tô achando que ele pode fazer algo contra você. Ele tá armado. É melhor você sair daqui enquanto pode. Mavi tem uma ideia e ao pegar o celular, ele manda algo para Viola. E logo após fazer isso, ele vai junto da mãe até o escritório de Molina. O vilão, ao ver o rapaz entrando, ele grita: você é muito ingrato, seu infeliz. Eu devia ter deixado você mofar naquela delegacia. Messia tenta defender o filho, mas Molina a manda calar a boca. Mavi, ao ver o modo em que sua mãe é tratada, ele se revolta e fala: você não se atreva a falar assim com a minha mãe. Molina ri e diz: tua mãe? Essa mulher praticamente te abandonou e você ainda a chama de mãe? Messia implora para o patrão se acalmar. E Molina pega a arma que estava em cima da mesa e apontando para o rapaz, pede: eu quero que você me devolva tudo o que você pegou no meu computador. E depois eu quero que você apague tudo. Você me entendeu? Mavi entrega o seu celular e Molina, ao ver o que tinha dentro, ele fica mais furioso ainda ao perceber que pouco tempo antes Mavi tinha enviado tudo. Molina grita e pede para que ele fale para quem ele tinha enviado todos aqueles arquivos, mas o rapaz se recusa a responder. O vilão fica mais furioso ainda e apontando a sua arma fala: se eu quiser, eu posso acabar com você aqui e agora, que ninguém nunca irá perceber a tua falta. Messia, apavorada com o que possa acontecer, ela pede: não faça isso, você não pode tirar a vida do teu próprio filho. Mavi, ao escutar, fica em choque e Molina responde: esse moleque não é o meu filho, ele só foi um erro que nós fizemos no passado, mas que hoje eu vou dar um jeito nele. A governanta, ao escutar, avisa: se você fizer alguma coisa contra o nosso filho, eu mesmo vou contar tudo que eu sei para a Luma, e não só para ela,
mas para todos. Molina se preocupa e, olhando para a governanta, diz: Você não teria essa coragem, não é mesmo? Messia alerta: Se eu fosse você, não pagava para ver. Molina abaixa a arma e, olhando para o filho, diz: Eu só espero não me arrepender de te dar uma segunda chance. Mavi, ao olhar para o pai, ele se emociona e avisa: O senhor não se preocupe, que nunca ninguém vai saber o que eu descobri, isso eu te garanto. E logo após falar isso, ele sai e vai até onde Viola estava, e ao ver a namorada, ela está vendo o que Mavi tinha lhe mandado há alguns minutos atrás. A garota, ao terminar de ver, fica de olhos arregalados. E Mavi, se aproximando, pergunta: E então, você viu o que eu te mandei? Viola responde: Eu vi sim, mas só vi esse arquivo aqui, não tive tempo de olhar os outros. O rapaz pede segredo daquilo e avisa: Ninguém nunca pode descobrir o que você acabou de ver, estamos entendido? Viola encara o namorado e fala: Mas como assim? Eu tenho que contar pra Luma. Nós somos amigas. Ela tem que saber que o Molina não é o seu pai. Mavi insiste e fala: Você não pode fazer isso comigo. Isso aqui é a única coisa que eu tenho contra o Molina. E se você usar isso aqui agora, eu não vou ter nada pra usar contra ele quando eu precisar. Você entendeu? A moça então decide não contar nada e promete guardar aquele segredo. Viola e Rudá, depois de começarem um relacionamento escondido, os dois serão desmascarados por Molina. Luma, ao descobrir, armará para os dois e pegará Viola e Rudá no flagra. Luma encara a amiga e o namorado e grita: Como vocês tiveram coragem de fazer isso comigo? Isso pra mim foi uma dupla traição. Viola tentará acalmar a amiga e se explicar, e fala: Eu posso te explicar tudo, você precisa me escutar. Luma então dirá não querer escutar nada que venha dela. Já Mavi, revoltado, irá atrás de Rudá e os dois começarão uma briga. Mas no final, algo acontecerá que deixará Viola e Luma arrasadas. Luma colocará toda a culpa em Viola e fará algo que chocará a todos. Isso tudo poderá acontecer quando Molina decide se aproximar de Rudá e chama o jovem para um jantar. O vilão, no entanto, perceberá algo de estranho quando Rudá e Viola se reencontram. Molina se aproximará da filha e pergunta: Mas me diga uma coisa, por acaso Rudá já conhecia a Viola? Luma, sem entender o porquê da pergunta, encara o pai e responde: Que eu saiba não, até porque a Viola acabou de chegar. Mas por que da pergunta, pai? Eu posso saber. Molina pensa bem antes de responder e fala: Não é nada não, foi só uma impressão minha, mas deve de ser besteira. Luma, ao escutar, fica pensativa. Já no dia seguinte, a moça decidirá procurar o namorado e ao se aproximar dele, ela o beija, mas sente algo de estranho. Luma o encara e pergunta: Tá acontecendo alguma coisa, Rudá? Tem algo que eu preciso saber? Rudá pensa um pouco e responde: Não tá acontecendo nada, mas por que da pergunta? A garota resolve ser sincera e fala: O meu pai notou o modo em que você olhava para a Viola e, sinceramente, depois que ele comentou comigo, eu também notei. O rapaz se aproxima da namorada e diz: Entre eu e a Viola não existe nada, nós somos somente amigos e nada mais do que isso. Luma, ao escutar, pergunta:
mas do modo em que você fala, até parece que você já conhecia a Viola. Ruda decide dizer a verdade e avisa. Eu, na verdade, já tinha me encontrado com ela antes. Eu a ajudei quando ela tinha caído em um barranco. A moça decide acreditar no namorado e, após se despedir, ela volta para casa. Enquanto isso, Moema, a mãe de Ruda, enquanto reza, sente um mau pressentimento e, sem perder tempo, ela sai e vai até o seu filho. O rapaz, ao ver a mãe se aproximar, ele a nota aflita e pergunta: Tá tudo bem, mãe? Aconteceu alguma coisa? Moema então responde: Ainda não, meu filho, mas vai acontecer. Ruda fica preocupado e diz: Mas que história é essa, mãe? O que é que vai acontecer? Moema encara o filho e fala: Se você não fizer uma escolha logo, eu sinto que uma desgraça está prestes a acontecer. O rapaz pede para a mãe se explicar, mas ela diz: Eu ainda não sei o que irá acontecer, mas eu garanto que não vai ser boa coisa. Já Molina chamará Messia para uma conversa e, olhando para a empregada, ele fala: Eu acho que já sei como separar aquele moleque do Ruda da minha filha. Messia se aproxima do patrão e pergunta: E como você tem intenção de fazer isso, eu posso saber? Eu já disse que se você tentar separar aqueles dois, só servirá para a Luna se apaixonar ainda mais por ele. Molina sorri e diz: Mas eu, na verdade, não preciso fazer nada. Messia fica sem entender e pede uma explicação. O vilão pensa um pouco e conta todo o seu plano. Você não viu o modo em que aquele tal de Ruda olhava para a Viola e também o modo em que a Viola olhava para ele? A governanta, ao escutar, o encara e diz: Mas o que a namorada do meu filho, melhor, do nosso filho, tem a ver com toda essa história? Molina ri e responde: Será que você não percebe? Eu tenho certeza que entre aqueles dois tem alguma coisa. É só dar um empurrãozinho que eu tenho certeza que aquele Ruda vai deixar a Luma em paz. Messia, sem pensar duas vezes, responde: E você tá mesmo disposto a fazer isso com seu filho? Empurrar a namorada dele para outro homem? Molina, no entanto, alerta: Acontece que eu não vou empurrar ninguém. Eu só vou abrir os olhos da Luma e também do Mavi. A governanta, preocupada com o que o patrão estivesse armando, ela pergunta: Pois então me diga, o que você está planejando em fazer? Molina sorri e diz: Você não se preocupe, que eu já tenho tudo sob controle. Você só precisa fazer uma coisa para mim. A governanta pergunta o quê? E o vilão responde: Eu preciso que você conte tudo isso que eu acabei de te contar para o teu filho. Você diga a ele que está preocupado e inventa alguma coisa, mas ele precisa saber disso tudo. Messia se recusa e fala: Eu não vou falar nada disso pro meu filho, senão ele pode acabar fazendo alguma besteira. Molina, no entanto, alerta: Se você não quiser me obedecer, é melhor que você pegue as tuas coisas e saia da minha casa e leve ele junto. A empregada fica furiosa, mas disfarça e, sem responder nada, ela sai e vai ao encontro do filho. Mavi, ao ver a mãe se aproximando, ele a encara e pergunta: Aconteceu alguma coisa, mãe? A senhora parece preocupada. Messia pensa um pouco e fala: Eu tenho algo para te contar que eu acho
que você já percebeu também. O rapaz, sem entender, pede uma explicação à sua mãe e ela então fala tudo. Eu acho que tem alguma coisa entre a tua namorada, a Viola, e o namorado de Luma, o Rudá. Mavi, ao escutar, fica furioso e pergunta: mas por que a senhora tá falando uma coisa dessa? Me diga. A governanta explica: eu vi o modo em que os dois se olhavam. Mavi, ao escutar aquilo, ele sai furioso e vai até onde o Rudá estava. E ao chegar no local, ele dá um murro no rapaz e diz: você nunca mais se aproxima da Viola novamente. Você entendeu? Os dois começam uma briga, mas graças a Moema, que separa os dois, não acontece nenhuma tragédia. Mavi, ao voltar para casa, ele vai tomar satisfação com Viola. A moça, ao ver a reação do rapaz, pergunta o que estava acontecendo. Mavi, ainda transtornado, pergunta: eu quero que você me diga o que está acontecendo entre você e aquele tal de Rudá. Viola, sem pensar duas vezes, responde: eu já disse que entre mim e o Rudá nunca aconteceu nada. Ele só me ajudou, foi só isso. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Mavi, ainda com ciúme, fala: mas mesmo assim, eu acho melhor você não se aproximar mais daquele cara. Vai ser melhor pra todo mundo. Viola fica ofendida com a desconfiança do namorado e diz: eu acho melhor eu voltar pra casa. Não tem sentido nós continuarmos essa relação. O rapaz, ao escutar, fica desesperado e implora para que a moça fique e fala que a ama. A moça, no entanto, alerta: isso tudo foi um erro e você sabe muito bem disso. Eu tentei, mas a verdade é que eu não te amo. Eu até pensei que ia conseguir te amar, mas infelizmente o que eu sinto por você é um sentimento de amizade e só isso. Mavi se aproxima da namorada e fala: depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me paga, me trocando por aquele ativista? Viola se ofende e fala: eu não tô te trocando por ninguém. Eu já disse que entre eu e o Rudá não existe nada. E após falar isso, ela sai. Molina, que estava ali, escuta tudo e chama o rapaz para conversar. Mavi, ao entrar no escritório, ele pergunta o que o Molina queria com ele. O vilão se aproveita da situação e diz: você sabe muito bem para onde ela tá indo, não é mesmo? O rapaz pensa um pouco e fala: ela deve ter ido tomar um ar. Nós acabamos de brigar, mas daqui a pouco nós fazemos as pazes. Molina alerta: pois eu acho que ela foi encontrar com aquele tal de Rudá. E se eu fosse você, eu ia atrás pra ver com meus próprios olhos. Mavi, ao escutar, decide ir atrás da namorada, mas Molina, ao ver o rapaz saindo, ele o chama e fala: mas eu queria te entregar uma coisa antes. O rapaz se aproxima do vilão e Molina abre a gaveta, pega a sua arma e entrega para o filho. Mavi, ao pegar a arma, ele pergunta: mas o que significa isso? Pra que eu quero uma coisa dessa? Molina o encara e responde: nunca se sabe, não é mesmo? Mas é melhor que você não ande por aí desprecavido. O rapaz sai transtornado e vai atrás de sua namorada. Molina, sozinho, pensa consigo mesmo: se tudo der certo, eu vou me livrar de uma vez por todas desse Rudá.
Mas de qualquer forma, eu já tenho a minha carta na manga. Enquanto isso, Viola, ao se encontrar com Rudá, a moça abalada beija o rapaz. Mavi chega bem na hora e vê os dois se beijando. O rapaz pensa em pegar a arma, mas decide sair dali antes que ele fizesse alguma besteira. Já Viola, ao ver o namorado, ela vai atrás dele para tentar se explicar. Mas o que ninguém sabia é que Molina também estava ali, e vendo que o filho não teve coragem de atirar em Rudá, ele filma tudo para mostrar para sua filha. Já Mavi chega em casa transtornado, e Messia, ao ver o estado do filho, ela se aproxima e pergunta o que tinha acontecido. O rapaz explica tudo o que tinha visto, e a empregada, ao ver o filho naquele estado, ela tenta acalmar o rapaz. E não demora muito, Viola também chega, e ao dar de cara com o namorado, ela pede desculpa e jura que tinha sido a única vez que ela tinha beijado o Rudá. Mavi, com sangue nos olhos, responde: Você quer mesmo que eu acredite que você não tinha nada com ele antes? Viola garante que não e pede: Eu sei que você deve estar com muita raiva e tem toda razão para isso, mas eu te peço, não conte nada disso pra Luma. Deixe que eu fale pra ela e explique tudo. O rapaz, ao escutar, fica mais furioso ainda e fala: Quer dizer que o que te preocupa é o que a Luma vai pensar ou deixar de pensar de você? Você não se importa minimamente comigo? Me diga. A moça pensa bem antes de responder e diz: Você sempre soube, e eu nunca menti, que eu nunca te amei de verdade. O que eu tinha por você era gratidão, só isso. Mavi a encara e grita: Eu me arrisquei pra te salvar, e depois de tudo que eu fiz, é assim que você me paga. Eu devia ter te deixado lá, trancada naquele morro. Viola, sem pensar duas vezes, fala: Eu nunca pensei em escutar uma coisa dessa de você. Eu sempre pensei que você fosse uma boa pessoa, mas pelo visto eu me enganei. O rapaz, revoltado, grita: Você me traiu com aquele tal de Rudá. O que você estava esperando de mim? Me diga, que nós continuássemos amigos, é isso? E naquele mesmo instante, Luma chega e ao escutar, ela se aproxima da amiga e pergunta o que estava acontecendo. Viola garante que pode explicar tudo, mas Mavi interrompe a moça e fala: Acontece que eu peguei essa aí com teu namorado, o Rudá. Luma fica sem acreditar e pede uma explicação à sua amiga. E antes que Viola conseguisse falar alguma coisa, Molina chega e avisa: Se você quiser, minha filha, eu te mostro exatamente do que o Mavi está falando. Eu filmei tudo o que aconteceu. Viola, ao escutar aquilo, fica desesperada. E Luma, ao se aproximar do pai, Molina mostra para a filha o vídeo que ele fez de Viola e Rudá. A moça, ao ver, fica revoltada e ao olhar para a amiga, ela pergunta: Como você teve a coragem de fazer uma coisa dessa comigo? Eu pensei que nós éramos amigas, mas você me traiu. Você e Rudá me fizeram de besta por todo esse tempo. Viola, aflita, olha para a amiga e fala: Eu posso te explicar, Luma. Eu só preciso que você me escute. Nós não fizemos isso de propósito, só aconteceu. Mas eu te quero muito bem. Você é a minha melhor amiga. Luma, ao escutar aquilo, fica mais revoltada ainda e diz:
Como você ainda tem coragem de me chamar de amiga? Depois de tudo o que você me fez, eu te odeio. Então, Killua, ao olhar para os lados, ela vê a arma que estava com Mavi e, sem pensar duas vezes, ela o pega e aponta para Viola. Viola pede para a amiga se acalmar e não fazer nenhuma besteira. E Messia, que tinha escutado tudo, se aproxima da moça e pede a sua arma. Molina também pede para a filha não fazer nenhuma besteira. Mavi, que ainda amava Viola, implora para que Luma não faça nada contra ela. Luma pensa bem e decide entregar a arma para a governanta. E Viola, ainda nervosa, agradece. Luma encara a amiga e fala: se eu pudesse, eu acabava com a tua vida aqui e agora. Mas eu não vou arruinar com a minha vida assim, não. Mas eu te garanto que de hoje em diante eu vou fazer de tudo o que tiver ao meu alcance para arruinar com a tua vida. E após falar isso, ela sobe para o seu quarto e Messia e Molina vão junto. Já Viola continua na sala e Mavi, ao se aproximar, pergunta: e então, o que você pretende fazer? A moça, sem entender, pergunta: mas como assim? O que eu pretendo fazer? Ele responde: eu me refiro a nós dois. O que nós vamos fazer com o nosso namoro? Viola avisa: eu acho melhor nós terminarmos por aqui e cada um seguir a sua estrada. Mavi não aceita o término do relacionamento e diz: eu vou te provar o meu amor por você, eu te garanto. E após Viola escutar aquilo, ela sai logo em seguida. E sozinho, Mavi pensa consigo mesmo: você vai ser minha, isso eu te garanto, nem que eu tenha que dar um fim naquele infeliz. Agora, se você quer saber o que irá acontecer nos próximos capítulos da novela Mania de Você, se inscreva aqui no canal e deixe o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você. E também me conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e o que vocês estão achando da novela Mania de Você.